Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Senhor. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos ler todo o capítulo 18. Acho que não tem crianças, parece. Tem? Tem crianças? Tem uma aqui... Mas eu não vi elas falando boa noite. Elas falaram boa noite? Não, né? Foi fraquinho. Boa noite, crianças. Acho que é o horário do sono. Só pode ser isso. Vamos melhorar isso com o passar do tempo. Atos 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tornaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que
O Cristo é Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra, essa que foi anunciada pelos apóstolos e agora está sendo anunciada aqui. Se conosco, nós te pedimos, fala conosco, nós suplicamos, assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje o desenho, ele é diferente, eu tenho que explicar o desenho primeiro, e ele também é uma dica para os pais. Vai que eles não fizeram ainda, então eles não conseguem desenhar. Crianças, imagine assim, eu não sei se vocês já fizeram isso, um lago, um grande lago parado, aí você joga uma pedra, quando a pedra cai no lago, surgem ondinhas, e as ondinhas vão percorrendo todo o lado. Já fizeram isso? Se não, papais, ajudem as crianças, levem elas para fazer isso aqui em Brasília. Então, vocês vão fazer um lago cheio de ondinhas. Esse é o desenho. Quero ver como vai fazer, com graminha, com tudo que um lago tem direito, né? Mas, meus irmãos, esse desenho, ou essa ideia de desenho, é para você também, adulto, caso queira fazer. Mas a ideia me veio à mente porque, a partir da queda da pedra no lago, começam a surgir ondas concêntricas, ou seja, ela parte do mesmo centro. Essas ondas são sucessivas e uniformes, e elas vão avançando até que toda a superfície do lago seja alcançada. Essa é algo que acontece naturalmente quando lançamos uma pedra num lago. Agora, eu pensei isso porque quando a rocha eterna entrou no grande lago chamado Terra, surgiram ondas do avanço do reino de Deus. Essa é a perspectiva que eu quero trabalhar nessa noite. E nós vamos perceber que o avanço dessas ondas, nós vamos olhar para eles em pelo menos 4 perspectivas, e não são exaustivas, não dá para falar de todas as coisas, mas nós vamos falar da perspectiva geográfica, escriturística, espiritual e orgânica. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe, então, os detalhes. Bom, primeiro o avanço geográfico. Paulo seguiu de Atenas para Corinto, onde encontrou um judeu chamado Áquila, da província romana do Ponto. Áquila estava com a sua esposa Priscila, e eles vieram, eu não vou ficar falando que vocês acham que eu estou provocando, mas é o texto bíblico, tá? Vocês depois não me cobrem, eles vieram da Itália. O texto fica me cobrando coisas, né? Mas eles vieram da Itália porque Cláudio tinha decretado a expulsão dos judeus de Roma. Veja, quando isso acontece, Paulo então recebe ali, ou percebe ali a presença desse casal, se aproxima deles, e eles também eram fazedores de tenda, diz o texto. Paulo tinha essa habilidade, essa condição, e eles agora, Áquila e Priscila, Áquila e Priscila, eles chamam Paulo para morar com eles, e eles agora trabalham juntos, fazendo tendas. E veja que curioso, todos os sábados Paulo discorria na sinagoga, persuadindo os judeus e grego. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é uma história contínua que fica lembrando a gente como ondas que vão avançando. O livro de Atos fala do ide que o Senhor Jesus nos ordenou. E esse ide começou em Jerusalém, passou pela Judeia, pela Samaria, e está seguindo, avançando pelo Império Romano. Só neste capítulo que nós lemos, eu não estou falando nesse pedacinho, no capítulo todo, Paulo sai de Atenas para Corinto, passa em Éfeso, Cesareia, Samaria, Jerusalém, até chegar em Antioquia, e eu pulei alguns detalhes. Nós vamos ver à frente que Áquila e Priscila, que também já viajavam, agora viajam com Paulo. Depois eles param, e em outros textos a gente vai ver que eles voltam a viajar. E nós vamos ver mais para frente também, conforme lemos, que Apolo, que era de Alexandria, estava em Éfeso e partiu de Éfeso para percorrer toda a região
da Acaia. Todos esses nomes estão se movimentando, fazendo uma única coisa: anunciando que o Cristo é Jesus. Eles estão se movimentando por vários lugares do Império Romano e até para longe também. Meus irmãos, essa perspectiva geográfica, ela parte do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus sai do céu e vem à terra, volta ao céu e vai vir novamente à terra. Essa movimentação do alcance dos perdidos é do próprio Senhor. O Espírito Santo também, para que não ficássemos sós enquanto o Senhor foi ao céu, o Espírito Santo veio também para ficar conosco e habitar o povo de Deus. A perspectiva da movimentação, meus irmãos, é algo comum às Escrituras. Deus se movimenta em busca do seu povo perdido. E o povo de Deus peregrina, deveria peregrinar no Éden, mas a partir da queda eles peregrinam do Éden, andando por todos os cantos, andando pela terra prometida, depois para fora da terra prometida, anunciando em todos os cantos da terra a glória de Deus, ou contando a obra da salvação. Peregrinar faz parte do povo de Deus. Peregrinar é uma condição do reino de Deus. O mesmo ide que esses personagens que nós lemos aqui, essas pessoas que nós lemos aqui, esse mesmo ide, ele é para nós, ainda hoje. Veja, é o mesmo mecanismo do centro para fora. Você começa a falar de Cristo dentro da sua casa, esse é o mais natural, uma casa é alcançada, depois vai para as esferas pessoais, trabalho, estudo, vizinhos, condomínio, depois ele vai para o Distrito Federal, Brasil, até os confins da terra. O ide continua assim, e nós devemos estarmos envolvidos com isso. E isso só vai acabar quando Jesus voltar. Nós não podemos esquecer que se movimentar faz parte da obra no reino de Deus. E até Jesus voltar, meus irmãos, nós seremos como pedras vivas arremessadas por Cristo neste mundo, quicando, gerando incontáveis ondas de expansão do reino de Deus. Eu não sei, eu acho que você já fez também aquela brincadeira maravilhosa de pegar uma pedra mais chatinha possível, mais lisa possível e arremessar num lago para ver quantas vezes a pedra quica. Já fez isso? Não é? Ah, a minha quicou 5 vezes. Ah, eu ganhei, a minha quicou 6 vezes. Só que cada vez que a pedra batia na água, ondinhas iam sendo geradas. E é isso que Cristo fez conosco. Ele nos arremessou neste mundo e nós vamos nos movimentando e gerando essa expansão do reino de Deus. É claro, meus irmãos, que nós podemos ir por iniciativa pessoal, nós podemos ir por convite, nós podemos ir forçados. Veja que Áquila e Priscila estavam muito bem no cantinho deles e, de repente, por um decreto governamental, eles são expulsos e andam, ou você pode ir também cuspido numa praia, como foi Jonas. Mas eu tenho uma certeza, o reino de Deus vai se expandir geograficamente. Isso vai acontecer. Aliás, isso está acontecendo. Se nós estamos aqui em 2024, de uma história que começou lá em Jerusalém, é porque isso está acontecendo e há de continuar assim. Mas eu tenho que te perguntar uma coisa: você está se mexendo e criando ondas, ou você está parado e criando limo? Limo é aquela coisa que fica por cima da pedra, que é uma mistura de barro, lama e lodo. Você é uma pedrinha bonitinha que está gerando ondas, ou você é uma pedra sujinha parada? Nós precisamos pensar sobre a nossa perspectiva de onde nós estamos na obra do reino de Deus. Mas, em segundo lugar, dos versículos 5 a 11,
nós temos também o avanço escriturístico. Silas e Timóteo chegam então da Macedônia para apoiar Paulo. Com esse apoio, Paulo passa a se dedicar integralmente à pregação da palavra. Ele testemunha, porque ele conhece, ele tem a prática, não só o conhecimento, mas ele tem a prática, essa é a ideia aqui de testemunho. Ele testemunha aos judeus que Cristo, o Messias, o Redentor prometido em todo o Antigo Testamento, já veio e Cristo é Jesus. Essa é a pregação de Paulo. Paulo está anunciando isso por onde ele passa. E diante aqui da recusa dos judeus, que aliás se opuseram de maneira violenta, não é? E até blasfemaram contra Paulo, diante dessa reação, Paulo sacode as vestes, o que significa, Paulo cortou relações e disse, agora eu vou só para os judeus, e passou a se dedicar então aos gentios, e passou a se dedicar então aos gentios. De manhã eu preguei esse texto na videira e estava me percebendo na hora do sermão. É curioso, né? Paulo fala, Belém, Belém, nunca mais fico de bem, não vou falar mais com vocês aqui. E aí para onde Paulo vai? Saindo dali, Paulo entrou na casa de Tício Justo, homem temente a Deus, que ficava do lado da sinagoga. Os judeus nunca ficaram ali sem essa possibilidade de ouvir o Evangelho. Deus tem uns planos. E agora Paulo continua falando ali, do ladinho da sinagoga, não é? Anunciando. O texto também dá um detalhe que Crispo, o principal da sinagoga, com toda a sua casa, e aqui a palavra que aparece é oikia, de oikos, de casa, não é a casa como a gente tem costume de pensar, marido, esposa e filhos. A noção desse texto é o núcleo doméstico, os servos e os parentes que às vezes moravam ali juntos ou muito próximo, ou significa que a família grande de Crispo foi toda alcançada pelo evangelho pregado por Paulo. Mas o texto diz ainda que muitos de Corinto, ouvindo, preste atenção, ouvindo, criam e eram batizados. Só que a gente já está no capítulo 18, a gente já viu muita pancadaria acontecendo, não é? Talvez Paulo já estivesse preocupado, e eis que eles têm uma visão com o Senhor Jesus, onde Jesus o instrui que ele deveria continuar anunciando ali. Curioso isso, não é? Porque ali tinham muitos do seu povo, muitos eleitos estavam naquela região que não tinham sido alcançados ainda. Então Paulo tinha que continuar pregando o evangelho e que ele não se preocupasse com a sua segurança, porque o Senhor mesmo estaria com ele. Quem é o maior interessado na obra do reino de Deus? O próprio Senhor. E é o Senhor que diz, eu estou com você. Fique tranquilo, Paulo, continua pregando. E nisso Paulo ficou 1 ano e meio naquela cidade. Meus irmãos, a notícia de que o Cristo é Jesus, ela se expande desde Gênesis até Apocalipse. Toda a Escritura anuncia o Cordeiro, anuncia o prometido e aponta que o prometido é Cristo Jesus. E Jesus, o Verbo encarnado, nos ordena avançar com o anúncio da Escritura que fala dele mesmo. Veja, a relação do reino de Deus é uma relação ajustada, íntima, com a própria Escritura. As pessoas necessitam ouvir da palavra de Deus. Somente a Escritura é um dos lemas que surge com a reforma. O que significa toda a Escritura, não só partes da Escritura. É tão bom pregar sequencialmente, porque você não foge de textos difíceis, como foi pregar o 7º mandamento esses dias, não adulterarás. Passa por toda a Escritura. E é isso que nós devemos fazer. Eu acho que foi aqui que eu comentei esses dias, que eu estava num evento um tempo atrás,
e o preletor estava usando eu não quero citar o documento para não ficar explícito, mas um documento brasileiro, tipo uma lei brasileira, e ele disse assim, se você não se converter, ler do Evangelho, leia tal documento, quem sabe você se converte. Eu falei, ai, como assim? Eu comentei, né? Tanto é que a Tati me deu um cutucão e falou, não comenta, eu reagi tão mal, meus irmãos, que eu falei, oi? Isso não. A Tati, comenta abaixo. Eu falei, se converter lendo uma lei? A noção de que precisa mais do que as Escrituras para se converter? De que nós precisamos de outros textos? Nós necessitamos tão somente da Escritura e toda a Escritura. E é isso que devemos fazer, anunciando toda ela, não aqueles textinhos só que a gente gosta, mas toda a Escritura. E assim a gente vai tendo uma compreensão que no começo é pequena mesmo, mas a nossa compreensão vai aumentando e tendo textos memorizados e textos mais bem compreendidos, e cada dia vamos aprendendo mais da palavra de Deus. E nós devemos fazer isso, meus irmãos, com ou sem perseguição. Lembremos que o mesmo Senhor que falou com Saulo em visão é o que fala conosco nessa noite. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco. Talvez aqui não fique tão claro isso no DF, quanto a perseguições estatais, como aconteceu no Nepal, não é? Eu disse isso nos avisos da semana passada. Só foi descobrir que ia ter aquele evento, as forças estatais começaram a se mover para não permitir que o Evangelho seja propagado. Nós não experimentamos isso aqui, mas experimentamos outros tipos. Talvez você seja o único da família e começa a sofrer por conta do Evangelho, por estar anunciando a palavra de Deus. Talvez você esteja experimentando dificuldades por conta da palavra de Deus no ambiente de trabalho. E se isso está acontecendo, parabéns, você está no caminho certo. É assim que funciona. Com perseguição, sem perseguição, nós anunciamos a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, há um avanço que é espiritual também. Porque nós podemos ter a geografia aumentando, podemos ter a palavra de Deus sendo anunciada e podemos não ter mudança espiritual, se o Senhor assim não quiser. Então veja, versículos 12 a 22. Chegando ali naquela região, talvez Galho, esse procônsul da Acaia, talvez ele tenha sido nomeado recentemente. Essa é a perspectiva dos estudiosos. Mas o fato é que os judeus, então, denunciam Paulo e levam Paulo até o tribunal, sob a terrível acusação de que Paulo persuadia as pessoas a adorarem a Deus de modo contrário à lei. Nós não sabemos qual lei exatamente eles estão mencionando, se é a lei da perspectiva dos judeus, ou se é a lei romana que diz que tem que adorar o imperador. De um jeito ou de outro, eles estão usando esse argumento para levar Paulo diante do tribunal. Porém, Galho, esse procônsul, nem considerou o pedido. Para ele, era uma questão interna dos judeus e os expulsou do tribunal. E antes de saírem do tribunal, diz o texto, todos agarraram e espancaram. A palavra aqui é essa mesmo, apanhou com violência. Sóstenes foi espancado e ele era o líder da sinagoga. E isso aconteceu na frente de Galho, o procônsul, que nem se incomodou também com isso. Aqui um pequeno detalhe. Algumas versões bíblicas, como a King James, por exemplo, eles trazem todos os gregos agarraram, tal, não é? Mas os textos mais fortes, mais importantes para o texto de Atos, não traz a palavra gregos. Poderia ter sido os gregos que ficaram bravos, foram lá e pegaram o líder da sinagoga e bateram, mas poderia ser os próprios judeus. Eu particularmente acho que foram os judeus, porque ele era o líder da sinagoga, e ele não toma partido algum.
E tanto é que esse nome vai aparecer em 1 Coríntios. Provavelmente esse homem já tinha se convertido ou se converteu logo em seguida a partir da pancada, né? Porque você não vai por bem, na pancada ajuda, né, Alex? É só ali, né? Não podemos usar esse método mais de conversão, né? Não nós mesmos, talvez outras pessoas. Não. Bom, o fato é que Paulo segue ali em Corinto mais um tempo, e depois ele vai seguir para a Síria, e ele leva Áquila e Priscila agora com eles, antes de sair ali no porto de Corinto, ali em Cencreia, que é um dos dois portos de Corinto, ele rapou a cabeça como um voto. Provavelmente esse voto seja o de número 6,18, o voto de Nazireu. Por quê? Muito provavelmente porque Paulo está grato pelo livramento, não é? Ele ia ser julgado num tribunal comum, mas ele foi livre. Provavelmente Paulo então raspa a cabeça e segue então em viagem. Eles chegam em Éfeso e ele agora ali ficam Áquila e Priscila. Olha que interessante, eles ficam para trás. Paulo prega na sinagoga e depois ele vai seguir em frente. E há um clamor da igreja para ele ficar. Eu confesso que eu fico tentando entender isso. O povo fala, não, Paulo, não vai. E ele diz que vai. E ele foi. E ele segue em frente por conta do seu ministério. E ele passa então por Cesareia, segue para Jerusalém, reviu os irmãos dali e depois desceu para Antioquia. E assim termina a segunda viagem missionária de Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é justamente a expansão espiritual em andamento. O verdadeiro Deus está sendo pregado e está sendo adorado. É tão assim que Paulo foi acusado de estar estimulando as pessoas a adorar o Deus diferente da lei, segundo a perspectiva dos judeus. E não só isso, o verdadeiro Deus está alcançando pessoas. Judeus e gentios estão se convertendo, saindo da morte para a vida. Igrejas estão se envolvendo com a obra. Lembra, nós estamos no começo do cristianismo. As igrejas recém-formadas já estão se envolvendo com a expansão do reino. Instrução sobre o Senhor está sendo dada aos crentes. A fé das pessoas está não só começando, mas está expandindo. E, meus irmãos, enquanto os cristãos ficam mudos, a adoração aos deuses humanos avança. Sabia disso? Que acontece dessa forma? Em março deste ano, túmulos e monumentos num cemitério da região de Dordogne, na França, foram pichados com frases do tipo: a França já pertence a Alá, ou submeta-se a Alá, ou Ramadã sobre aqueles que não são de Alá. Pichações na França, meus irmãos. E o cristianismo, onde está nisso? Provavelmente calado, ou fortemente sopesado por tantos problemas. Mas, enquanto isso, meus irmãos, isso está acontecendo, nós também temos que nos mover, porque justamente Jesus é a luz que invade as trevas, revelando a Trindade, revelando a obra da salvação, revelando a nossa necessidade de um Redentor. Só há espiritualidade verdadeira quando Cristo entra na história. O Brasil é um país muito espiritualista, todo mundo fala de Deus. Não é assim? Raramente você encontra alguém que não fale de Deus, pelo menos no Brasil. Reverendo Mateus estava num país onde tem milhares de deuses, talvez tenham mais deuses catalogados do que os próprios cidadãos do Nepal.
E onde está a adoração ao verdadeiro Deus? Veja, o Senhor nos manda levar a verdadeira adoração aonde não existe adoração verdadeira, apontando justamente para o eu sou, mesmo que isso nos custe ser levados aos tribunais. Não acredite diferente disso, meus irmãos. Estava comentando com o irmão lá um casal na videira, hoje de manhã, sobre o projeto Itália, e aí eles falaram assim, a Itália assim, é muito diferente, porque praticamente toda ela é cristã. Eu falei, querido, pensa comigo uma coisa, ter a palavra cristã não significa ser cristão. Ter 85% da população se autodenominando cristão não significa ser cristão. Nós não podemos nos confundir. O Brasil padece desse mesmo problema, especialmente nas cidades do interior, Minas, São Paulo, o próprio Nordeste, enfim, onde o cristianismo romanista é considerado cristianismo. Isso é uma coisa que nós precisamos resgatar, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus. O verdadeiro Cristo precisa ser anunciado para que haja a verdadeira adoração. Mas, por último, o avanço orgânico, ou eu pelo menos chamo assim. Depois de algum tempo, Paulo atravessou ali as regiões da Galácia e da Frígia, confirmando os discípulos. Eu acho essa expressão fantástica. E nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu de Alexandria chamado Apolo, e percebam as características de Apolo. Ele era eloquente, poderoso nas Escrituras, ou seja, um orador de primeira. Agora o Evangelho vai. Chegou um grande pregador ali. Diz o texto ainda, versículo 25, que ele era instruído no caminho, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Onde está o currículo desse homem para a gente chamar ele para ajudar aqui? Mas o texto dá um detalhezinho. Diz o texto que ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Adianta você ser muito bom no incompleto? Agora, perceba o que acontece. Apolo continuava falando nas sinagogas e num determinado dia, enquanto ele falava ousadamente na sinagoga, ele estava sendo ouvido ali por Áquila e Priscila, que ao final o casal o traz para perto de si e o ensina mais sobre o caminho, sobre quem é Cristo. Diz o texto, com mais exatidão sobre o caminho de Deus. E agora, uma vez com mais conhecimento, ou com conhecimento completo, Apolo se dispõe a percorrer toda a Acaia, toda a região onde Corinto é a capital. E isso foi bem aceito, porque os irmãos animaram Apolo, o incentivaram, inclusive deram uma carta de recomendação para ele ser recebido por outros cristãos por onde ele chegasse. Olha que coisa fantástica. E onde ele chegava, ele atuava auxiliando os irmãos neófitos, novos na fé, anunciando vigorosamente em público aos judeus, convencendo os judeus e provando por meio das Escrituras, final do versículo 28, meus irmãos, que o Cristo é Jesus. A mesma mensagem de Paulo está sendo pregada por Apolo. A mesma santa palavra, o mesmo conceito do Salvador está sendo ensinado por aquele que não tinha ainda uma visão completa. Paulo confirmava, Paulo discipulava. A ideia que eu quero trazer aqui como crescimento orgânico é o do discipulado. Paulo discipulou muitas e muitas pessoas, entre elas Áquila e Priscila. Áquila e Priscila discipularam Apolo. Apolo agora sai e discipulam outro tanto de pessoas. E com a máxima, Cristo é Jesus.
O avanço orgânico do reino, meus irmãos, se dá com discípulos fazendo discípulos. Discipulado é uma caminhada, meus irmãos, lado a lado, sendo que o neófito, ou o novato, ou o menos experiente na fé, cresce ao lado de uma pessoa madura, de uma pessoa mais experiente na fé, até que ele possa fazer outros discípulos. Eu me lembro na minha conversão, uma família me adotou lá em Cuiabá. Uma das filhas era da igreja que eu passei a congregar, mas o pai era congregacional, e uma filha missionária, e um filho também crente, e eu no meio dessa família. E eles me adotaram, então eu passava o Natal, passava o meu aniversário, passava o Ano Novo, passava todas as festas com eles. E ali eu vi uma missionária, já de cara, eu estava dentro da casa de uma missionária, eu estava na casa de um pastor e eu vi a biblioteca dele, que aquela época toda analógica, né? Aliás, depois eu descobri por que eu gosto de teologia sistemática. Aquela biblioteca, o livro que mais me chamou a atenção numa biblioteca enorme foi a Chave Bíblica. Que eu olhava e falava assim, você pode achar um tema correlacionado. Fui cair na teologia sistemática. Mas porque estava numa casa, dei trabalho, mas muito trabalho. E eles pacientes. Até o dia da minha ordenação, que eu liguei para lá, especialmente a que era da minha igreja, a Jane, e eu sou considerado como filho e como irmão, e os reconheço assim também. Jane, vai ser minha ordenação. Ela pega o voo de Cuiabá e vem. E eu falo, a culpa é de vocês. Missionária, pastor, tudo me ensinando, me tornei pastor. Claro que esse é só um exemplo, que não é um exemplo repetitivo ou repetível, mas como aquela família foi importante na minha fé, para ensinar os primeiros passos e os segundos passos e os terceiros passos, aprendendo com gente madura na fé. E, meus irmãos, o discipulado foi estabelecido pelo próprio Senhor. O Senhor Jesus vem e começa com um grupinho de 12 homens, chamados depois dos apóstolos. Esses apóstolos começam a ensinar cristãos, e a gente tem a igreja primitiva, e isso vai avançando, e em 2024 nós estamos aqui porque pessoas foram ouvindo o evangelho, se convertendo e sendo discipuladas. E nós devemos continuar isso, nós seguimos ampliando a onda do discipulado. É tão curioso isso, meus irmãos. Uma vez me perguntaram, numa igreja que eu fui pastor, como é o programa de discipulado da sua igreja? Eu falei, é simples, uma pessoa mais experiente anda com uma pessoa menos experiente, compartilhando a vida, trocando pneu furado juntos, almoçando, jantando, essas coisas. Ele, não, eu quero saber da sala, se tem uma sala de escola bíblica, um curso. Eu falei, tá, não, nós temos um lugar onde ensina sobre esse conteúdo. Mas é mais do que isso, eu queria te contar uma coisa, é mais do que isso. É claro que essas coisas são maravilhosas, especialmente os nossos discipulados. Se você não está envolvido ainda, homens, mulheres, participem. Mas é mais do que isso, é a gente entrelaçar vidas, e um ensinando o outro, um chamando o outro para almoçar na hora do intervalo do almoço, do trabalho, um levando o outro para fazer alguma coisa, chamando para viajar juntos, interagindo e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E eu te pergunto, você tem pessoas que te consideram hoje como pai ou mãe na fé? Tem gente que você intencionalmente trouxe para perto, para dentro da sua casa, justamente porque você viu que ele era vigoroso, falava de Cristo, crente mesmo, mas às vezes falava umas coisinhas não muito ajustadas. Então traz para perto, vamos conversar mais sobre o Senhor e ajudá-lo a crescer na fé. De manhã
eu olhando assim o presbítero Cláudio e Tânia ali do lado, obviamente que eu fiquei embargado na hora que eu falei isso. Mas eu lembrei quando cheguei em Brasília, há 24 anos atrás, no túnel do tempo, e o primeiro ano novo eu ia passar, obviamente, sozinho, e a família Cruz me chama para dentro de casa, e William, você pegou minha água. E fomos ver a queima de fogos na esplanada. Como marcou minha vida. Ia ser um ano novo só. Mas uma perspectiva de trazer alguém para perto e falar mais de Cristo e ajudar a entender mais sobre Cristo. Entende? Isso é discipulado. E veja, eu sei que isso é assim porque eu olho para o meu Senhor. O meu Senhor traz os seus para perto dele, para perto de si, e está fazendo em nós a sua própria imagem. Cristo nos trouxe para perto dele. E veja, se você tem dificuldade de trazer para perto irmãos que aparentemente, talvez, quem sabe, dê algum tipo de trabalho, Cristo te trouxe para perto dele. Você é um miserável pecador, e eu um miserável pecador, que não deveríamos estar perto de ninguém no campo da salvação. Obrigado, Rafa. Obrigado. Nós que não merecíamos estar perto do nosso Senhor, diante da santidade dEle, Ele nos traz para perto de si e está nos fazendo a imagem dEle mesmo. Você e eu precisamos fazer isso. E eu concluo, meu irmão e minha irmã, com uma pergunta final. Eu gostaria mesmo de ter deixado essas perguntas para reflexão. Onde você está nessas ondas? Onde você está nesse processo? Eu comentei na videira de manhã que eu gosto de frases gospel, não de adesivos gospel, mas algumas frases gospel eu gosto demais, porque elas nos ajudam a entender. E tem uma que eu aprendi desde cedo, que era: ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Só tem essas duas opções, certo, Saulo? Ou você é um discipulador, ou você é alguém que precisa conhecer a Jesus, ou talvez nunca ainda tinha conhecido a Jesus, então você precisa ouvir de Jesus, ou você ainda está se tornando, você ainda é novo na fé, e sim, precisa estar com alguém junto de você. Mas só tem duas opções: ou você é um discipulador, ou você precisa ser discipulado. Ponto. Em que nós estamos? Em que ponto nós estamos? Nós estamos nos mexendo? E veja, se mexer, como eu disse, pode ser aqui, ali, lá longe. Nós estamos nos envolvendo com as Escrituras, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Nós estamos, a nossa fé está de fato aumentando. Você passou por uma situação 3 anos atrás, agora passa pela mesma situação, e você passa agora de maneira diferente, porque você cresceu na graça e no conhecimento, e é para ser assim. Você cresceu na obra do discipulado nesses anos todos de fé? Eu quero crer que a resposta seja sim. Caso a resposta seja não, e eu vou te contar uma coisa: eu também preciso melhorar na minha resposta. A minha resposta não é perfeita, só Cristo é perfeito. O que nós precisamos é dizer para o Senhor: eis-nos aqui, Senhor, trabalha na nossa vida, queremos fazer parte, queremos ser essas pedrinhas quicando no lago, gerando ondas do avanço do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos lembrar
do caminho que o Senhor estabelece para as nossas vidas. Às vezes as prioridades que são lícitas da vida comum nos confundem, mas ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos em primeiro lugar e o reino Teu, e descansarmos na verdade de que as demais coisas nos são acrescentadas pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma agenda alinhada com a Tua, uma vida que reflita a Tua vontade. Assim oramos em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Vamos pôr em